Olá pessoal, hoje eu estou aqui no metrô, vou colocar aqui um pouquinho para vocês verem. Então, aqui é o metrô, eu resolvi gravar um vídeo aqui enquanto eu espero o meu ônibus. Nossa, e eu acho que eu acabei de perder um pessoal. É porque ele não passa cedo. Ai, perdi um. Mas amém, né? Vamos continuar a gravar o vídeo aqui. Eu tive a ideia de gravar um vídeo falando sobre os 7 desafios que eu tive na minha viagem missionária a Moçambique. Então, bora pro vídeo. Eu vou contar para vocês o primeiro desafio. Fiquem aí. Eu vou continuar a gravação aqui de óculos mesmo, viu gente? Porque eu achei super estiloso e por falar nisso eu tô bem diferente hoje, né? Franja com um rabo aqui, meu cabelo cresceu rápido, só que não, né? É porque hoje foi dia de baú da fantasia lá na escola, é um projeto que eu trabalho, por isso que eu estou assim, diferentona. Então, bora pro vídeo, né? Sem mais delongas, o primeiro desafio foi a renúncia. Renúncia é sempre muito difícil, gente. Renunciar não é fácil. E quando você vai fazer uma viagem, igual na minha mente, seria assim por um tempo bem extenso. Não aconteceu assim, mas o plano original era esse, né? Então, renunciar ao trabalho que eu amo, a família, tudo que eu tinha. Então, eu tinha uma casa toda montada, uma casinha de boneca, um apartamento lindo, eu desfiz de tudo que eu tinha e fui morar de favor na casa da minha irmã, né? Porque como eu já contei aí nos vídeos aí anteriores, a princípio eu fiquei na casa da minha irmã, né? Para eu juntar dinheiro para eu poder ir. A ideia era ir em 2025. Desculpa. A ideia era ir em dezembro de 2021. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, né? As perdas, eu perdi 2 irmãos e eu não fui. Depois vocês olhem os vídeos aí anteriores que vocês vão entender todo o contexto. Mas, então, eu saí da minha casa, muito independente, tudo muito lindo, e fui morar de favor, né? Então aí foi a primeira renúncia. E quando eu disse o eis-me aqui, eu renunciei também à família. Eu sabia que era questão de tempo, né? E o tempo está passando voando, então rapidinho eu iria ficar sem a minha família também. Então, assim, foram muitas renúncias, desde a financeira, as coisas materiais, as coisas sentimentais, o meu trabalho. Eu amo o meu trabalho, então, assim, renunciar é difícil, não é fácil, mas eu entendi que desobedecer é muito mais difícil. Que desobedecer é muito pior. Então é melhor a gente fazer logo a vontade do Senhor, né? Viver no centro da vontade dele. Então bora para o segundo desafio. O segundo desafio foi o financeiro. Sim, eu não nasci em berço esplêndido. Então por isso eu precisei desfazer de todas as minhas coisas, né? Meu apartamento, meus móveis, roupas, tudo. Eu vendi muita coisa, doei muita coisa. E nesse tempo eu entendi que eu era muito apegada e eu achava que não era. Como foi difícil desfazer de coisas materiais, coisas que tinham valores também sentimentais, eram materiais, mas havia também um sentimento em alguns objetos. E não foi fácil, gente. É nessas horas que a gente pensa que a gente é toda poderosa. Eu sou desapegada. Que nada, gente. É nessas horas, é nesses momentos que o Senhor nos revela quem realmente a gente é. E eu, infelizmente, descobri o quanto eu era apegada a coisa. Mas graças a Deus, hoje eu avancei um outro nível nesse aspecto, né? Vamos dizer assim. Hoje eu sou bem mais desapegada, ainda me apego, mas estou assim muito longe do que eu era, né? Graças a Deus. Hoje eu estou bem mais livre, desapegada a coisas e eu posso dizer também até a pessoas.
Dói, dói, a saudade dói, dói, mas eu tenho aprendido a conviver com isso. E tem sido muito bom crescer no Senhor. Agora vamos para o terceiro desafio, que foi o medo. Muito medo, gente. Eu tinha medo de avião, eu tinha medo do novo, eu tinha medo do trajeto que eu iria passar, passando pela África do Sul, um país que só fala inglês, eu não falo nada de inglês. Eu tinha medo das pessoas lá quando eu cheguei em Moçambique. Eu tinha medo de sair lá em Moçambique, ainda mais que eu cheguei lá no momento de crise política, né, que foi outro desafio que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, assim, foram muitos medos, gente, muitos medos. Mas a palavra também diz, né, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. É só a gente se entregar de verdade a Ele, e todo o resto Ele faz. Não é verdade? Quando a gente vê, a gente já está avançando em ousadia, ousadia nele. Glória a Deus. O quarto desafio foi a crise política lá no país, lá em Moçambique. Eu cheguei lá em plena guerra civil. Um presidente ganhou, né, supostamente, né, a gente não sabe, mas o povo não acreditava que aquele presidente do governo, do partido do governo, havia ganhado. Então haviam dois presidentes, o presidente que o povo escolheu e o presidente do governo. Então o país estava em guerra, né? Então muitos dias a gente não podia sair nas ruas, a gente ficava preso a semana toda em casa, não podia sair. Então eu enfrentei essa crise política aí do país e não foi fácil, mas esse medo eu não tive. Eu não tive medo dessa guerra, dessa crise, por incrível que pareça. Eu não tive medo. Mas foi muito difícil, porque eu cheguei cheia de expectativas. Embora eu já fui sabendo da guerra que estava o país, mas mesmo assim eu tinha esperança que eu ia poder chegar, fazer muitas coisas, e mal consegui tirar o meu visto, né? Mas para a glória do Senhor Jesus, eu venci esse desafio também do visto, porque tudo fechava. Quando era decretado que ia fechar, não tinha uma instituição, nada, embaixada, tudo fechado, tudo fechado. Então, assim, também foi um desafio o meu visto, né? Podia até entrar aí para o 8º, que eu não listei. Mas voltando à crise política, foi um desafio muito grande, porque eu estava cheia de expectativas, com muita vontade, com muita sede de avançar no novo, né, já que eu estava lá, mas infelizmente a gente ficava preso, literalmente presos dentro de casa, literalmente, a gente não podia sair. Aí quando deixava a gente sair, né, tal dia pode todo mundo ir resolver suas coisas, a gente corria para a associação, para o projeto Bola 10, né, corria para arrumar a documentação do visto. Era uma loucura, gente, era uma loucura. Foi um grande desafio, mas também foi uma grande oportunidade de crescimento, de aprendizado, né? Então também foi muito bom. Agora vamos para o quarto, eu acho que é o quarto ou o quinto desafio. Deixa eu olhar aqui na minha colinha. Agora vamos para o quinto desafio, que foi o orgulho. A gente pensa que a gente não é orgulhoso, que tá tudo certo, que a gente é cristão, que a gente avançou nesse quesito com o Senhor, que a gente já tá maduro. Só que não, pessoal. É só que não mesmo. Porque é um tempo em que a gente depende das pessoas para tudo. Igual eu dependia da minha irmã, né, ali para eu juntar dinheiro durante aquele ano na casa dela, morando de favor. E depois em Moçambique eu dependia das pessoas para tudo, porque eu não conhecia o local. Então se eu ia na padaria, eu dependia de alguém. Então assim, aquela pessoa totalmente acostumada a ser livre, a ser independente, de repente se via como um bebê, literalmente como uma criança dependendo das pessoas. E até hoje que eu já retornei, o Senhor tá ali quebrando, né, o orgulho da pessoa, porque eu precisei morar de favor de novo na casa da minha outra irmã, porque eu voltei quebrada, literalmente sem dinheiro de Moçambique, e precisava fazer tratamentos médicos e tudo, e a minha irmã me bancou ali, me ajudou também com a questão da moradia. Fiquei na casa dela, minha irmã mais velha. Então ali passando por cima mesmo de todo o orgulho e aceitando a ajuda.
Então Deus me quebrou e tem me quebrado ainda a cada dia. E aí eu pude me ver de verdade novamente onde eu estava, que eu achava que eu estava top, que eu já não era mais uma pessoa orgulhosa e tal, mas eu vi o quanto eu ainda era orgulhosa, o quanto eu ainda precisava vencer nesse quesito. Agora vamos para o 6º desafio, que foi a língua, a cultura. E é muito diferente do que a gente vê na mídia, né? O moçambicano é muito diferente, gente. Não é igual na mídia, que você vê aquele povo alegre e tudo mais. Tem isso, gente, mas no dia a dia, na vida rotineira, eles são pessoas assim bem introvertidas, bem, como que eu vou dizer, bem... como mineiro, sabe? Que fica observando, que não se entrega de primeira, eles não são tão abertos quanto eu imaginava que era. E a cultura muito diferente, gente, muito diferente. Então, assim, em muitos momentos eu tinha medo, assim, do que eu ia falar, como eu ia falar, porque tem até muitas palavras que no Brasil tem um significado, em Moçambique tem outro. Então, assim, eu ficava muito contida, né? Muito observadora, querendo aprender muito para não magoar as pessoas ou assustá-las, né? Porque um jeito muito expressivo, muito carinhoso, muito alegre, muito aberto, às vezes as pessoas não estavam tão acostumadas com isso. Então foi um desafio também muito grande, mas que eu também pude aprender que eu posso ser eu lá, né? Que não é tudo tão a ferro e a fogo quanto outros missionários me falavam, né? Que eu não precisava ser tão medrosa, ter tanto medo de ser eu lá. Eu poderia ser eu. E foi ótimo eu entender isso em tão pouco tempo. Então foi algo assim, uma experiência muito incrível, muito boa, eu ter conseguido não perder a minha essência lá, mesmo ouvindo de tantos missionários com 30 anos, mais de 30 anos lá, que às vezes eu não poderia agir assim, e mesmo assim eu não perdi a minha essência, e eu com o meu jeito mineirinho de ser, come quieto, devagarzinho, eu consegui ser eu, continuar sendo eu lá, claro que com alguns cuidados, né? Mas eu consegui ser, pelo menos naquele meio daquelas pessoas com que eu convivia, né? Aquele meio ali das pessoas da igreja, da associação, foi muito top. Eu consegui me achegar a eles, né? Foi maravilhoso. Do meu jeitinho, carinhoso e alegre de ser. E o meu medo era de assustá-los, mas graças a Deus isso não aconteceu. Eles me entenderam muito bem e foi uma troca maravilhosa. Agora o último desafio é um tanto quanto delicado, mas eu não posso deixar de falar dele. Foi o desafio mais difícil que eu tive em Moçambique, que foi o de conviver com uma pessoa muito difícil e ter que me submeter a ela. Então lá eu jejuei bastante, eu busquei muito domínio próprio, a mansidão, como nunca busquei na minha vida antes. E foi assim maravilhoso. Eu aprendi de verdade a usufruir da graça que nos é disponível, né? A graça de Deus. Eu aprendi de verdade a usufruir daquela medida de graça que eu precisava no dia. Então foi muito difícil, foi o desafio mais difícil, mas glória a Deus, eu consegui. E eu posso dizer que até aqui me ajudou o Senhor. E é maravilhoso a gente ter esses momentos com o Senhor, de dependência total dele, aqueles momentos em que a gente tem somente a Ele, né? E que a gente aprende a ir aos pés dele, assim como Maria, né? Como aquela música, como Maria, que estava aos seus pés e disseste, a ela escolhestes boa parte, que nunca será tirada. Eu não sei se eu cantei certo não, mas é isso, né? A gente tem que estar aos pés dele. Eu nunca tive tão prostrada, tão aos pés do meu Senhor como nesse tempo. E foi maravilhoso crescer e avançar nele dia após dia, e ver os milagres dele, e ver a evolução dele em mim, dia após dia. Então esses foram aí os 8 desafios, né? Teve até um aí de bônus. E
Eu espero que vocês também se permitam viver desafios no Senhor, porque nesse tempo há um crescimento que não se pode calcular, gente. Não conseguimos calcular. Então, por favor, considere aí o sacrifício da blogueira aqui, que gravou morrendo de vergonha no metrô. Ó, eu estou no metrô. Eu gravei no metrô, morrendo de medo, até medo, porque, né, aqui é muito perigoso, né? Poderiam passar, roubar meu celular. Mas graças a Deus o Senhor cuidou de tudo, cuidou de mim, cuidou do celular e eu consegui chegar até aqui. Então, por favor, considere o meu sacrifício, gente. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal. Bora fazer esse canal crescer, monetizar, amém? Participa dessa missão junto comigo. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!